A Igreja Evangélica Congregacional Filadélfia teve seu início em 1982, na rua Luiz Juliano, em uma garagem. Tinha uma casa do zelador e uma garagem onde nós usávamos como lugar de reunião, congregação. Foi um início gostoso, bastante irmãos colaborando de outras congregações da igreja de Camilópolis, que é a igreja mãe, né? E ali nós tínhamos a liderança do então diácono Ernesto Silva e um diácono que era zelador, que dava uma boa assistência ali. E um dia eu estava passando na rua Luiz Juliano, que antes eu era membro da Igreja Batista. E eu tinha um propósito em meu coração de, quando encontrasse a igreja congregacional, porque eu era novato em São Paulo, de me transferir. E desta feita, eu passando lá, vi uma grande placa: Igreja Evangélica Congregacional. Cheguei em casa e falei: amor, achei a nossa igreja, vamos fazer uma visita. Aí fui num culto, fui bem recebido. E o irmão Ernesto falou: olha, Deus mandou você aqui para nos ajudar. Você estava procurando a igreja congregacional e você encontrou. E eu preciso de você aqui. E ele era muito simpático. Então, eu não tive dúvida. Meus meninos, tudo crianças, tudo pequenininho. E então, cheguei na igreja batista e falei com o pastor: pastor, achei a minha igreja, quero pedir a minha saída e vou dar uma força lá na congregação. Eu era bem novo, né? Criança ainda. A gente congregava em Camilópolis, então frequentava a escola dominical com os meus avós. Minha mãe, apesar de ter também nascido no lar evangélico, ela teve um momento em que estava um pouco afastada da igreja. Foi no período que ela casou, né, teve os filhos. Então, de pequenininho, a gente acompanhava os meus avós, ia até Camilópolis. Depois, meus pais também foram. E aí, pastor Assis, na época, né, uma visão bem missionária, começou a fundar algumas igrejas, e houve essa oportunidade de montar um ponto de pregação ali, uma congregação na Vila Renato, né? A gente chamava de Vila Renato. E era uma casa, era um lugar simples, uma casa. Aí lá na igreja, pelo que eu me lembro, ele selecionou algumas pessoas, foi bem estratégico, né? Pessoas da região, mais próximas da região, né? Que tinham essa disponibilidade e vontade de tocar esse trabalho. Na igreja de Camilópolis surgiu a ideia da gente formar uma congregação para que o evangelho fosse expandido também ali no Jardim Elba, né? Seja fosse proclamado, né? Ensinado para outras pessoas naquele bairro. Um bairro também muito carente, né? E todos nós necessitamos, né, da palavra do Senhor. E aquele ponto ali foi aonde Deus nos direcionou para estarmos formando uma congregação. Foi a minha família e também foi a família do irmão Cornélio, né? A gente via ali Ricardo, ainda um garotinho, né? O Cláudio. Era muito gostoso. Ali foi formado um conjunto de louvor dos jovens, né? Um círculo de amizade também. Ali a gente formou também um círculo de amizade muito bom, né? Era uma irmandade, né? Eu cheguei na igreja, eu tinha 7 anos de idade, tinha um grupo de mocidade muito grande e tinha um grupo de música, né? Era um conjunto na época que chamava, e eles cantavam todos os domingos, era uma coisa bem esperada assim, por mim. Tinha algumas pessoas que solavam na igreja, que faziam parte até da liturgia do culto. Era um movimento bem legal, assim.
E foi ali que eu me descobri como cantor na época, né? Eu cantava na igreja. Eu era criança, então eu fazia parte dessa liturgia cantando Rosto de Cristo e outras músicas que eu solava na igreja. Então quase todos os domingos eu solava. E meu pai era o pastor da igreja, então meu pai ia muito para as igrejas que eram filiais da igreja de Camilópolis, assim como a igreja de Jardim Elba, que hoje é Filadélfia, na época era só, e a igreja congregacional de Jardim Elba. E aí eu cantava nas igrejas, então eu cantava na igreja de São José dos Campos, Guararema, Rio Grande da Serra, a própria igreja de Filadélfia, que era Jardim Elba, e também na igreja sede, né, que a gente chamava de Central, que era a igreja de Camilópolis. Quando eu conheci a igreja, ela estava começando no Jardim Elba, na rua Serra do Capivaruçu. E eu conheci a igreja por uma placa, uma faixa que tinha na frente de uma IBF, que eu nem sabia o que era. Eu estava desviado da Igreja Assembleia de Deus. Tinha um ano, né, de evangelho na igreja. Aí eu desviei e aí encontrei, passando na frente, vi aquela faixa e me interessei. E entrei, né, e fui muito bem acolhido. Um jovens caloroso, né, já abraçaram, eu acho que era o que eu estava precisando no momento, né? E ali fiquei. A igreja tinha pouca gente, né? Porque estava começando ali, eram algumas famílias só, né? A primeira família que eu me apeguei mais e no começo foi a família do irmão Zé Cornélio. Quando eu cheguei na igreja, o Maicon, o filho caçula, estava completando 1 ano de idade. Então foi a primeira festa de família da igreja, foi a do Maicon. Foi até na casa do irmão e ali que eu comecei a conhecer o pessoalzinho. Tô lá desde pequenininha, assim, o tamanho da Cleo eu já tava, né? E, bom, desde o começo, eu lembro, assim, da idade dela correndo pelos corredores da igreja, eu lembro exatamente o desenho do piso que era no Jardim Elba. Ele tinha tipo umas estrelas, assim, vermelha e amarela, assim, no piso inicial, depois trocaram. Lembro desses bancos de madeira, eles eram na cor de madeira mesmo. Até criou-se uma pátina assim, natural, né? Eu achei que deu até um aspecto rústico. Lembro dos bancos de madeira, lembro da bateria, lembro do púlpito, que era um púlpito de madeira, daqueles tradicionais mesmo, antigo. Programações eu lembro das EBFs, de quando a gente era pequenininho, e a EBF durava assim, eu não tinha noção de tempo. Parecia que era o mês inteiro mesmo, sabe? Todos os dias, mas acho que não era não, devia ser uma semana inteira. Mas assim, era o dia inteiro. Café da manhã, aquele monte de criança, aquelas bolachas com chocolate, era simples. Depois, nós resolvemos então procurar um templo, né? Para comprar e sair daquele lugar, porque não dava para construir, estava ficando apertado, e pela misericórdia de Deus, nós encontramos o templo vazio lá no Jardim Elba, que era da Cristã do Brasil. Resolvemos, e com a venda daquele local nosso, lá da Luiz Juliano, deu para comprar o templo da Cristã do Brasil. Foi momentos assim interessantes. Então foi um período de bastante batalha, de bastante crescimento, e logo veio o desejo de emancipação. Aí a emancipação, a gente trabalhou ali um grupo de oficiais, né, presbíteros, diáconos, uma diretoria,
E levamos para a igreja, num período de 10 anos, para emancipar, né? Levamos para a igreja de Camilópolis uma ata pedindo emancipação. E para nossa alegria, né, fomos aprovados para emancipar e houve a emancipação, né? Foram momentos assim que deixou a gente muito surpreso, né? Porque emancipar tão rápido, mas eu coloquei para a igreja que nós tínhamos uma meta. A igreja, para emancipar, ela precisava ter, no mínimo, 35 congregados, 5 famílias próximas ao templo para dar o suporte, né, de presença, né? E nós tínhamos a família da irmã Maria Isabel, a família do Vicente Cardoso, a minha família, a família da irmã Raimunda, ou seja, da irmã Mauri agora, né? Em seguida tínhamos a família do presbítero Wagner, né? E daí por diante. Então nós tínhamos um grupo de pessoas que podia dar o suporte para emancipar. E isso foi, creio, com a bênção de Deus, né? Foi o que motivou o pastor Sérgio Astolfi ali a levar para a Assembleia a emancipação. E aí, em 1992, né, aí aconteceu a emancipação. E foi uma festa. Eu fui surpreendido, porque eu nem estava na igreja, né? No dia da emancipação, em Camilópolis, eu estava trabalhava à noite. Aí o irmão Otávio, o presbítero Otávio, né, me liga: irmão Cornélio, fomos aprovados. Eu fiquei quase louco lá na sessão, pulando e gritando aleluia, glória a Deus. Foi um negócio assim de louco, sabe? E a turma dos colegas de trabalho: ô baixinho, tá ficando louco, baixou alguma coisa aí? Falei: baixou a graça de Deus, baixou o Espírito Santo, Deus aprovou a minha igreja, né? Então isso aí foi o início. Então, enquanto a gente foi Congregação de Camilópolis, o nosso nome era esse, Congregação de Jardim Elba. Depois, né, de alguns anos ali, e o seu José que encabeçou isso, trabalhou assim arduamente no sentido de emancipar a igreja, né? Então, na época, o seu José, meu avô, os oficiais mais antigos, né, tiveram um trabalho, né? Essa parte administrativa eu lembro muito bem do seu José, né, trabalhando em prol disso, né? Então ele foi atrás, ele viu o que era necessário, como que a gente podia se organizar como uma igreja e ser emancipada, né? Uma igreja independente da igreja de Camilópolis, né? Então, eu acredito que foi na emancipação que depois, assim que emancipou, a gente escolheu um nome, né? E eu não lembro como foi isso, se foi eleição, se foi votação, mas eu sei que não foi o nosso primeiro nome. Mas depois a igreja entrou nesse consenso, né, de algumas sugestões de nomes, e o nome que mais se encaixou foi Filadélfia. A igreja, mesmo ali no Elba, a gente sempre foi uma igreja ativa, marcada por muito trabalho de evangelismo. Então a gente fazia evangelismo na praça, ali no Elba a gente fazia em vários pontos ali do Elba, nós fazíamos evangelismos, né? Então fazia culto mesmo, cantava, lia Bíblia, pregava, tinha apelo, né? Algumas conversões inclusive em cultos assim. A gente entrava dentro da comunidade para evangelizar, para levar a palavra, às vezes para atender também uma necessidade social, né? Então a igreja, ela, estando ali no Elba, eu acho que foi muito mais
marcante esse trabalho social da igreja, porque a gente estava mais próximo da comunidade, né? Depois que a gente se deslocou para a Avenida Sapopemba, perdemos um pouco esse poder social. A gente fazia muito mais enquanto nós estávamos mais perto, porque acho que estando mais perto da necessidade, fica mais fácil para a igreja atender, né? Então, pessoas que frequentavam a igreja eram pessoas também que eram carentes, né? Então, a EBF, por exemplo, era assim, muito, muito forte. Então, a gente tinha 100 crianças, 100 e poucas crianças, num trabalho durante a semana, uma semana inteira cheia de programação. Então, alguns irmãos iam buscar as crianças nas comunidades. Então, o pastor Oswaldo, que também ele esteve à frente de algumas EBFs lá na igreja. Então, assim, a igreja foi marcada, né, por esses trabalhos também. Que a nossa denominação local aí não usava bateria na igreja, era só piano, teclado, né? Ou um violão, né? E nós ganhamos um irmão que era baterista profissional. E esse irmão veio para a igreja e falou, não, precisa de uma bateria. Ele tocava em conjuntos na noitada e se converteu, né? E aí começou, vamos criar esse grupo, né? Camilo Lopes não tinha bateria, era só. E quando eles viram nosso grupo, nós tínhamos coral e tinha o louvor com bateria, e o irmão era bom mesmo. Aí o Mike foi estudar bateria, que depois veio a ser o baterista da igreja. Então quebrou aquele tabu da denominação aqui em São Paulo, e a partir disso Camilo Lopes vinha assistir os cultos com a gente várias vezes, né, e participar. Então eles, não, o negócio é jovem de lá, então vamos pôr bateria. E aí foi abrindo o leque para todas as congregações e igrejas, né? Hoje, como você vê, as igrejas todas têm a bateria, né? A percussão, né? Então isso eu creio que foi um dos momentos gratificantes da nossa igreja, da nossa emancipação. Nós tínhamos liberdade, porque estava emancipado, para criar esse avanço aí da bateria, né? Acampamento a gente fazia junto com o Camilópolis, com a igreja mãe, na época, que nós éramos congregação. Então, o meu primeiro acampamento foi maravilhoso, foi no Camilópolis. Eu me lembro até hoje dele. Eu não tenho recordação assim de foto, de nada disso, mas na minha mente eu lembro dele, sabe? Eu lembro das pessoas que hoje acho que estão que nem eu, assim, meio velhinho já, mas eu me lembro deles, porque foi marcante para mim o primeiro acampamento, né, na igreja. E depois a gente começou a trabalhar com jovens. Eu já cheguei na igreja meio pentecostal, né? E a gente começou a trabalhar na oração com jovens. Então eu ia muito nas casas dos jovens, eu estava sempre junto com eles, com os jovens. E a gente fazia uns cafés à tarde, isso na minha casa. Então eu vinha aquela juventude toda na minha casa. E aí eu fui desenvolvendo um trabalho e Deus foi me dando algumas diretrizes, né? Tipo assim, uns ministérios. Eu fui adquirindo aí, né? Que nem no Ministério dos Jovens, né? Até hoje tem jovem que vem me procurar, que é casado,
e vem me procurar para me aconselhar, sabe? Isso é gratificante. Participando, assim, Dia das Mães, peça, ensaiar música, Dia dos Pais, Natal. Sempre o meu pai, ele não participa da igreja, mas a gente sempre dava um jeitinho de arrastar ele, né? Ah, vai ter o Dia dos Pais, vai ter o Dia das Mães, vai ter o Natal, vem ver a gente. Ele sempre ia lá, tirava foto. Tem bastante foto aí guardada. E como era na época no Jardim Elba, e acho que também não era tão perigoso quanto hoje, eu lembro que eu era nova, devia ter uns 11, 12 anos, eu ia a pé. Daqui pra lá ia, né, mãe? Ia nos ensaios, tinha o grupo de dança que a gente chamava, que era o Radassa. Na época era a Aninha, a Joelma, eu, a Vanessa, a Daphne. E aí depois foram trocando, né? Os integrantes foram mudando. Eu ia andando pro ensaio, passava lá o dia inteiro ensaiando. Às vezes a gente comia uma bolacha, alguma coisa, nós ficava o dia inteiro na igreja. Ou então saía de lá, ia pra casa de minha irmã, e todas as meninas iam dormir na casa de minha irmã, e aí ficava aquela bagunça, sabe? Nós fomos para a igreja de Bragança Paulista, na igreja do pastor Marco Aurélio, que era um amigo do meu pai. Era a igreja pentecostal, eu não lembro o nome. Mas nós fomos tocar lá, a nossa igreja, o grupo de louvor foi tocar lá. E aí meu pai alugou um ônibus e foi um monte de gente da igreja. Chegando lá, eles estavam num movimento de renovação espiritual e tal. E nisso a gente se envolveu lá também. Então a gente dirigiu o louvor no dia, foi um movimento muito forte. Depois eles começaram a cantar umas músicas de fogo, que é umas músicas que a gente canta até hoje, de vez em quando ali na igreja, né? E aí esse movimento foi muito forte, porque lá a gente conheceu uma missionária chamada missionária Miura. E aí meu pai, muito amigo do pastor Marco Aurélio, pegou o telefone da missionária Miura através do pastor Marco Aurélio, e aí ele entrou em contato com a Miura quando nós voltamos. Então na volta para São Paulo, de Bragança para São Paulo, o pessoal veio cantando: desembarca o vaso, Jesus, temos que descer na olaria de Deus. Então foi um movimento forte, a gente voltou muito empolgado, né? E aí meu pai pegou e entrou em contato com a missionária Miura, e aí a minha missionária Miura topou vir para nossa igreja fazer uma campanha de uma semana. Então tinha culto todos os dias na igreja, porém durante o dia ela fazia, junto com meu pai e algumas pessoas da igreja, visita aos lares, e ali começou todo o movimento. Então quando chegava a noite ela fazia uma campanha, né, de oração, de libertação, e a igreja foi entrando nesse movimento. Foi daí que foi mudando muita coisa. Então a igreja teve um renovo assim espiritual muito grande na época, né? Então a igreja foi renovada nessa época. E aí nós fizemos essa campanha durante uma semana. Eu lembro que a Miura ficou hospedada junto com um rapaz que veio com ela, chamado Alexandre. Ele era até ex-homossexual, tinha se convertido, mas ele era missionário também. Ele conta até o testemunho de vida dele nessas campanhas e tal. Ele foi o braço direito dela, né, inclusive na época. E aí foi um movimento muito grande, porque pessoas foram libertas naquela época, né? E aí, na sexta para o sábado, nós fizemos a primeira vigília no monte. Foi a primeira vez que nós fomos no monte com ela. Quando a gente foi, a igreja já estava no processo da semana toda dessa campanha, né? A campanha semanal. E aí, quando foi na sexta-feira, a igreja já estava, né, borbulhando mesmo. Então, fomos para o monte. E ali Deus falou muito com a gente ali. A campanha, se eu não me engano, fechou no domingo. Domingo foi o último dia. Então, sábado a igreja estava bem cheia e no domingo se fechou essa campanha. E dali por diante, a igreja Filadélfia nunca mais foi a mesma. Não sei bem se a palavra é avivamento, porque na verdade a igreja ela sempre foi avivada, né? Porque sempre foi uma igreja que trabalhou, que ia lá fora
trazer as pessoas para dentro. Então, muitas conversões, muitas pessoas foram impactadas com o trabalho da igreja, mesmo a igreja sendo uma igreja de pouca força, uma igreja pequena, não tinha muita expressividade. No entanto, a igreja trabalhava. Então eu acredito que a igreja já era avivada antes. A gente passou por um processo de conhecer os dons espirituais de uma forma mais íntima, né? Então, num determinado período lá da igreja, alguns irmãos orando em casa, de repente começaram a falar em línguas, porque era uma igreja mais conservadora, né? Vem de uma linha bem conservadora. Então, não era muito comum falar em línguas, profecia, revelação, não era muito comum, né? Então a igreja passou por essa fase. Alguns irmãos foram lá na igreja, alguns irmãos que já tinham, né, essa experiência mais pentecostal, e ajudaram a gente, né, porque, bom, eu particularmente não conhecia bem isso, né, e eu acredito que vários irmãos da igreja não sabiam como que funcionava. Para nós era uma coisa, sei lá, montada, um teatro, alguma coisa assim. Então, no princípio, né, quando começou a acontecer com a gente, foi algo que deu uma surpresa, assim. E aí a gente percebeu que a igreja começou a se mover em oração. Então a igreja passou a orar mais. Então aí a gente já tinha mais grupos de oração, os adolescentes oravam muito. A gente tinha acampamento todos os anos, né? Teve ano que a gente fez 2, 3. Então tinha acampamento com a igreja, tinha um acampamento só com os adolescentes. E aí a gente começou a exercitar alguns dons que a gente não conhecia. E aí Deus foi levantando no meio da igreja mesmo. Um falando em línguas, outro profetizando, outro revelando. Minha avó mesmo, num dia ela estava orando lá na casa dela, de joelho, começou a falar em línguas, sozinha. Então foram assim, experiências que foi um mover de Deus na igreja que a gente não esperava e não foi nada planejado. Simplesmente começou a acontecer. E por um bom tempo a igreja viveu essas experiências assim. O Zé Ferreira, ele estava com a gente em tudo. Nós íamos pro Pico do Jaraguá. Esse irmão sempre acompanhou a gente, Pico do Jaraguá. E todo ano a gente ia pro Pico do Jaraguá. A gente marcava tal dia, tal, a gente vai pro Pico do Jaraguá. E sempre tinha uma turminha nova na igreja. E a gente levava o Pico do Jaraguá e a gente escalava aquilo lá, até lá em cima, até nas antenas lá a gente escalava. E era uma época maravilhosa, muito boa. A gente ficava o dia inteirinho no Pico do Jaraguá. E a gente conquistou muita gente, muitos jovens, muitas famílias. Trabalhamos muito na igreja, muito mesmo. O nosso domingo era das 8, às vezes chegava em casa às 11 horas da noite. A gente chegava em casa, chegava na igreja às 8 da manhã, na oração dos jovens. Aí já emendava tudo, escola dominical. Aí só vinha em casa, almoçava, tomava banho e ia para a igreja, que tinha evangelismo. Na época a gente começou a fazer vigília. A época que a igreja começou a buscar mais. Não sei se a palavra certa é buscar mais, mas a sair mais do tradicional. Muito difícil, a gente começou a fazer vigília e tudo eu na frente, né? E aí a gente começou a ver coisas, né, que nós não víamos. Graveto acender,
Deus operando coisas que, sabe, nós tínhamos um irmão, ele ainda é vivo, o irmão Otávio, e ele não sei se ele ainda tem, mas ele tinha problema de trombose, né? E ele não acreditava muito, não, nesse negócio de vigília, porque, sabe, era novo pra gente, pra igreja. Então, sei que a gente estava orando lá nesse monte e ele sentiu, tipo, ele que contou isso, tipo um raio descer assim, ó, na perna dele. E ele foi curado daquilo. Houve um momento da igreja que chegamos a 100 membros, mais ou menos. Era algo de louco. Houve uma onda de avivamento. E veio para a igreja uma missionária que, de certa forma, ela deu uma guinada na igreja, né? Houve coisas assim que estava fora do contexto. Mas a partir daquele momento, a igreja começou a fazer vigílias no mato, aí no Parque do Carmo, e aí começou uma batalha muito grande. E o que aconteceu naquela época? O presbítero Wagner, o então presbítero Cláudio, que é o pastor Claudinho, o irmão diácono Davi. Durante a semana, a gente ia no Parque do Carmo, eu levava um facão desse tamanho assim, e entrava naquela mata e abria uma picada. E lá num lugar bem distante, então a gente abria um espaço, cortava o mato, limpava tudinho, preparava para forrar uma lona, alguma coisa para realizar o limpo. Chegou ocasiões da gente levar a igreja completa, mais de 60 membros, 70 membros ali, e ali, ó, o fogo descia. E a igreja teve um impacto, né? É bem verdade que depois serenou e chegou nos devidos lugares, né? Mas foi muito bom. E o que é mais interessante é que o Davi, ô Cornélio, cuidado, porque naqueles cantos da mata, a gente se deparava com aqueles despachos, aquelas coisas de barro, muita coisa, muita farofa e muito negócio lá, sabe? E eu passava o facão, limpava o caminho. Em nome de Jesus, está limpo. Irmão Cornélio, aí se acontecer alguma coisa, não vai acontecer, Deus está conosco. E assim fizemos, várias vezes assim. Então, esses tipos de coisa aí, hoje está tranquilo, né? Ninguém mais fala, mas foi uma das coisas que eu acredito que impulsionaram, né? Os jovens e todo mundo. Ali era todo mundo falando línguas, pulando, né? E foi muito gostoso. O presbítero Wagner, as meninas ali falando línguas e caindo, e foi muita unção, muita coisa assim, né? Que hoje já, como diz a turma, está fora de moda, parece, né? Mas de vez em quando Deus nos dá uma novidade, né? Ele mostra algum caminho, algum movimento, né? Eu sei que, eu não me lembro, faz alguns anos, fizemos um movimento aqui, na época o pastor Cláudio era pastor da igreja, teve um movimento aqui, o Aviva Leste, não me lembro quantas mil pessoas participaram, muitas bandas de música famosas, aí no Habib's, né? E aquilo movimentou muita gente. Membros de várias igrejas vindo aqui, nesse local, nós já havíamos mudado para cá, né? Muita gente, né, trabalhando com a gente, envolvendo e buscando como que acontece isso. Olha, a gente fazia aquela carreata
saía da igreja aqui, ia até a praça Largo Santa Adélia, cantando e pregando, lá dava aquela parada, e na volta, aí fomos até o Jardim Grimaldi, né? O som, 2 carros de som muito bom, e o pessoal ia carreata. E o retorno, o fechamento, lá no Habib's, que o pastor Cláudio e os outros oficiais conseguiram, o gerente do Habib's lá, o espaço do estacionamento, e ali foi armado o palco, o som, e aquilo você não tinha nem lugar para pisar. A rua do lado, e lá tudo cheio, foi muita benção, né? Bom, eu lembro assim do tempo que eu cantava na mocidade, né? Que naquele tempo eu era mais jovem, mais linda, mais bela. Então eu aí tinha que formar um grupo para só poder cantar, formar um grupo de jovens, tudo, né? Eu sempre tive esse desejo de entrar num grupo, de louvar a Deus, né? Então eu falei assim, eu quero entrar nesse grupo, né? Que eu sempre tive vontade de cantar, louvar a Deus, né? Mesmo porque Deus, ele fez um reboliço na minha vida, né? Eu tive paralisia na época. Aí, depois, quando eu melhorei, eu falei assim, vou entrar nesse grupo porque vou por Deus, né? Porque Deus está me incomodando para mim entrar no grupo para cantar na mocidade, né? Aí, né, eu entrei, fiquei tão contente de que eu entrei na mocidade. E aí, como acabou a mocidade, acabou assim, eu vou querer fazer solo. Aí eu fui pegando o gosto, sabe? De louvar o Senhor, né? Porque antes eu cantava a música do mundo, né? Cantava a música do mundo. Minha mãe pedia para Deus, falava assim, Senhor, eu não quero minha filha cantando música do mundo. Eu cantava cada música escandalosa. Eu pedia. Aí a minha mãe falava assim, eu não quero ver a minha filha cantando essas músicas mundanas, não. Eu quero ver ela cantando música evangélica, música que fala em Jesus. Aí a minha mãe falava assim, nossa Maria, que linda aquela música. E todo mundo falava, que linda. Isso o quê? Até Esther admirava, né, Esther? Porque, assim, quando você louva, assim, deixa o Deus te usar, né? Você se expressando aquilo que Deus quer, né? E aí, mais pra frente, já pulando aí uma boa parte do tempo, a igreja veio numa retomada, né? Quando o pastor Cláudio assumiu a igreja, então a igreja já entrou numa fase de crescimento mesmo. Então a gente se entendeu ali no local onde a gente estava e começamos a fazer um trabalho no entorno. Então um dia, por exemplo, o pastor Cláudio, que ele tem bastante essa visão, né, evangelística e principalmente trabalho com jovens, né, ele falou para mim, olha, eu estou com um desejo de fazer uma carreata. Eu queria que você me ajudasse para a gente fazer uma carreata. A ideia inicial era fazer uma fogueira ali próximo à igreja, e nesse dia a gente faria um culto assim em volta da fogueira, aí ia aproveitar para evangelizar e tal. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, né? Eu junto com o pastor Cláudio, depois a gente montamos uma equipe, que foi a equipe do Aviva Leste. Cada pessoa tinha uma responsabilidade, né? Então tinha a parte financeira, tinha a parte
né, de convidar, né, os cantores, as pessoas que iam participar, porque inicialmente era uma carreata. Então a gente ia sair buzinando na rua e tal. Aí a gente foi aperfeiçoando a ideia, né? Eu fiz umas pesquisas, vi que a gente poderia levar um trio elétrico, fazer a carreata, mas com um trio elétrico na frente. Sugeri, o pastor Cláudio gostou. Então aí, bom, a gente começou a correr atrás dessa carreata, se organizar e tal. Num determinado dia, a gente ainda pensando em como fazer a fogueira ou o encontro ali, o culto, o pastor Cláudio passou pelo Habib's e teve a ideia. O Habib's, o salão do Habib's, o estacionamento do Habib's. Aí ele foi e conversou com a gerente lá, e aí foi uma porta que se abriu. Então o primeiro Aviva Leste nós fizemos ali no estacionamento do Habib's. Então teve uma carreata com um trio elétrico na frente, então vários carros, né, dos irmãos da igreja, alguns convidados também, com camiseta, chapéu, pintados. Então a gente, né, todo mundo vestiu a camisa. Então eu vi lá meu avô com a camisa do Aviva Leste, todo mundo abraçou. A igreja abraçou a ideia e aí fizemos esse trabalho e foi muito bom, por alguns anos. Teve uma época que a gente tocava rap, eu, Coelho e o Bispo, e aí nessa época a gente fez um projeto que todo mês, o terceiro sábado do mês, tinha o Cultura Rap, que era um culto voltado para evangelismo mesmo. A gente chamava Família Cura. Chamava Família Cura. A gente panfletava na rua, chamava o pessoal e era só músicas nesse sentido, rap, black, pra chamar mesmo o pessoal da rua. E sempre tinha grupos diferentes, sempre tinha pessoal diferente. Nessa mesma época a igreja tinha também o grupo do Herança Divina, que era, né, do Fábio e do Ciro, mas tinham outros integrantes de outras igrejas. E eles tocavam fora. Eles tocavam na frente do Correio ali na Sapopemba, em frente ao Habib's. Que antes o Correio era ali em frente ao Habib's. O Aviva Leste, eu acho que teve uns 2 ou 3, se eu não me engano. E aí, assim, o primeirão foi o pontapé, assim, né, pra começar a organizar mesmo e tal. Eu sei que o primeiro a gente fez uma carreata com um caminhãozão de som e tal, e aí a gente ia parando em pontos estratégicos, chamando o pessoal, a gente parava, descia, dançava, cantava, para chamar bastante atenção mesmo, e aí depois que a gente ia parando nos pontos, parou lá no Habib's. E aí esse primeiro foi em cima do caminhão mesmo, do trio elétrico, eu acho que era, sei lá, um caminhãozão. E aí o primeiro foi assim, os outros já foram uma organização maior, né? Já tinha um palco parado lá, teve a carreata, né? Mesmo assim, os carros dos irmãos iam todos atrás, buzinando, pessoal de camiseta, Aviva Leste e tal. Era assim, um movimento muito legal que mexia com a igreja inteira, todo mundo participava de algum jeito, os irmãos orando, outros irmãos na organização, outros irmãos na dança, outros no louvor, sempre alguém tinha alguma função. Achava que era um projeto legal que movimentava a igreja mesmo, né? E para evangelismo. Foi aí que veio o Coelho, foi aí que veio o Bispo, no Aviva Leste. Gabi, Bispo, Coelho. Foi legal que eles viram, num ano, eles viram o Aviva Leste, e no outro a gente estava cantando lá em cima. Cada pessoa que adentra na Filadélfia, ela recebe um sorriso, recebe um abraço, né? As pessoas se sentem bem, né? Infelizmente, esse ano a gente não está tendo essa oportunidade de cativar as pessoas, né? A segunda coisa é o louvor. Essa igreja, desde os primórdios, né? Ela tem essa característica, irmão. O louvor cativante, né? Entre irmãos, sai irmão no louvor, e a igreja cada vez melhor. Então o louvor dessa igreja, eu creio que a unção de Deus, os levitas, tem o potencial de fazer com que essa igreja vá longe, né? O semear foi Deus que colocou no nosso coração, porque você vê como as coisas são, né? Eu não tinha paciência com criança.
eu até comentava aqui em casa. Então, quando começou o projeto, foi um desafio. Na verdade, o Semear já existia bem antes. Eu e ela, né, nós fizemos parte do Semear quando a gente era criança e na adolescência também. E aí teve um tempo que há 3 anos atrás ficou sem esse ministério, né? E aí muitas famílias que têm crianças pequenas falaram de sair da igreja porque não tinha ministério para as crianças, para os seus filhos. Então, e aí eu e a Lari, nós ficamos incomodadas e tristes, né? A gente não queria. E eram famílias queridas que iam sair, mas não queriam. Elas iam sair porque estava parado o ministério, né? E as crianças, elas precisam desse ensinamento. Nossa, eu aprendi tanta coisa na escola dominical. Inicialmente, sim, é para atender as crianças da igreja, mas a gente visa também alcançar as crianças carentes que ficam ali ao redor, né, da nossa igreja. Hoje a gente está trabalhando com as crianças ali da Fazenda da Juta. São crianças bem carentes, com uma situação de vida muito difícil. Na verdade, quando nós começamos o Semear, era para as crianças da igreja. Até que a Val falou pra gente, olha, eu tenho umas crianças para trazer. Nisso, nós achávamos que eram 4 crianças, né? E aí, eu, a Lari e a Raíssa que tava junto com a gente no começo, bem no comecinho mesmo, nós achávamos que foi um desafio, porque além de ensinar, né, sobre a Bíblia, mas nós achávamos que ensinar Jonas, cantar Se Eu Fosse o Elefante, ia ser assim, lindo, maravilhoso, com as crianças da igreja, tudo lindo. No primeiro dia, a Val chegou com umas 10, 15 crianças. E aí foi uma festa, porque nem a gente imaginava. E foi muito alegre, né? Foi muita alegria. Porque nós imaginávamos começar ali, com as 5 crianças da igreja, né? E sempre que tem mais, é bem mais agitado. No Natal Solidário, a gente já tem uma visão de conhecer mais a família agora, não só a criança, né? Mas focar mais nos pais. Tem todo o cuidado agora de elaborar um cadastro, né, dos pais. E aí a gente pretende manter o contato, né? Perguntando se precisa de algo, pedidos de oração. Então a gente quer dar esse suporte, né, para eles. Além do evangelismo, mas a ação social em si. Não só uma troca, entendeu? De, eu tô dando uma cesta e vocês têm que vir pra igreja. Porque eu acho que isso vai ser automático, entendeu? A ação social também. E eu acho que o vínculo que a gente pode criar pode até, por exemplo, ser a casa pode ser um ponto ali de pregação, de culto. Podem abrir e aí vai ser muito bom. Porque são muitas pessoas lá na rua, na comunidade. E assim, eles são tudo família lá. Então um vai chamando o outro. Então acho que esse projeto só tende a crescer mesmo. Meus queridos, falei bastante. Estamos chegando ao final deste ano. E eu não sei como vamos iniciar o próximo ano. Só sei que se eu e você mantivermos a nossa fé em ação, buscando a presença de Deus, não desviando o nosso foco, o nosso pensamento, vamos conseguir fazer muitas coisas, né? É preciso que você creia, que você tenha fé, que você não deixe por motivo nenhum. Há muitas pessoas que se esquecem
que Deus está presente o tempo todo. Então, você precisa exercitar a sua fé. Eu tive esta semana uma conversa com a minha irmã, ela me pedindo oração, e ela me citou uma coisa: meu irmão, eu estou lhe pedindo oração porque eu sei que você é um homem de fé, e quando você ora, Deus abençoa. Já tenho o testemunho disso, que foi feito, né? Cada vez que você orou por alguém da nossa família, Deus abençoou. Então, por isso que eu estou buscando você. Eu gostaria que cada irmão tivesse esse propósito de confiar em Deus, orar de imediato. A minha oração, meus queridos, é essa: você pediu, eu já oro na hora com você. Não tem amanhã ou depois eu vou pedir mais, pedir para outros irmãos se intercederem também, mas a oração ela deve ser feita na hora que é pedida, para que Deus entre em ação em favor. E quando nós fazemos isso, Deus então nos abençoa, e nos abençoando, com certeza a igreja é abençoada, né? Nós temos que estender a nossa mão, pedindo a Deus em favor, e receber de Deus, trazer para dentro de nós. Então, para este ano que vai se iniciar, 2021, que você coloque no seu coração que há esperança, nada está perdido, nada é em vão. Hoje, se lamentamos muitas perdas, se lamentamos nossa falta de liberdade, é porque Deus está trabalhando a nossa vida, Deus está nos moldando, Deus está nos trazendo para perto de si. Então, sinta-se na dificuldade abençoado, né? E eu desejo a você um feliz Ano Novo, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, o ano de prosperidade. E eu espero, se for da misericórdia de Deus, aos 39 anos de idade desta igreja, eu tenho a idade da igreja, né? 39 anos, porque é um novo nascimento, uma nova vida. Eu espero chegar aos 39, aos 40, 50, sei lá, dentro da igreja. A questão é, meu querido, não se afaste, não há motivo. Eu teria muitos motivos para me afastar, saúde, enfim, muita coisa. Muitos não suportaram, saíram, estão por aí, mas eu estou aqui firme. Eu gostaria de ser exemplo para você. Meu testemunho de vida conta muito. Nada faz me abalar, porque eu sei o Deus em quem tenho crido. E se eu sirvo a esse Deus, eu sirvo com alegria, com amor, com vontade. Nada vai me afastar de Deus. Eu espero assim. Espero que isso aconteça com vocês também. Há prosperidade para vocês, há muita coisa a ser feita. Muito, muito, muito mesmo, porque Deus é grande. Deus espera de nós essa atitude de firmeza, de permanecer. Chova, faça sol, faça frio, esteja na igreja. Não se importe se alguém sai ou cai, um cairá à sua direita, à sua esquerda, mas você deve permanecer em pé. Você foi separado por Deus, como eu fui, para ser suporte desta igreja, ser bênção nas mãos de Deus. Então, eu desejo a vocês muitas alegrias, muitas vitórias nesta igreja. Eu sei que um pouco mais estarei indo para a glória, com certeza, né? Tenho 74, posso dizer 74, está aí chegando, né? Poucos dias, e vai vencendo um período. Eu sei que não sou da época de Abraão, nem de Moisés,
nem daqueles profetas, né? Mas Deus tem me abençoado e eu espero que vocês consigam chegar à minha idade contando as histórias desta igreja, né? É esta meu desejo, meu sonho, mas eu vejo um futuro muito brilhante, que esta igreja ainda seja celeiro para almas convertidas, celeira na preparação de oficiais, de pastores, né? Que ela cresça. Quero parabenizar a minha igreja, Filadélfia, que eu amo demais. Estou só 24 aninhos, minha idade, mas tudo que eu sei hoje eu aprendi nessa igreja. E por isso eu sou muito grata a Deus por ter essa família que eu criei aí na Filadélfia. Sou muito grata por tudo, pelos ensinamentos, tudo mesmo. Eu quero parabenizar a Igreja Filadélfia, porque faz parte já da minha vida, é a minha igreja, eu amo, não me vejo em outra ou fazendo outra coisa a não ser nela. O Semear ele é muito marcante nas nossas vidas e pode ser na sua também. Nós aprendemos muito com todas as crianças e tudo que a gente tem vivido ali junto com elas. Então eu convido vocês também a fazerem parte, esse ano agora de 2021, a conhecer de perto o Projeto Semear. E feliz aniversário, Filadélfia! Igreja Filadélfia, gostaria de dar aqui os meus sinceros parabéns, vindo direto do coração para a igreja. É uma igreja que eu tenho uma história, né? Tem uma história muito bonita da igreja, vários momentos que eu passei na vida, eu passei na Igreja Filadélfia. Então eu tenho um carinho muito grande pela igreja. A igreja, quando eu falo, não é a igreja, a parede, mas a igreja pessoas mesmo, pastores, né? Os pastores que passaram pela minha vida na Filadélfia, que foram os pastores, meu pai, Ademir Moraes, depois do meu pai veio o pastor Rubens de Castro, veio o pastor Sérgio Pedro, veio o pastor Cláudio, que acho que foi o pastor que mais tempo ficou com a gente, aprendi bastante também com ele. E agora, depois do pastor Cláudio, veio o pastor Elias, que ficou pouco tempo com a gente, mas também aprendemos com ele. E o pastor Elber agora que está com a gente. Todos eu guardo no meu coração. Então eu queria parabenizar a Igreja Filadélfia, mas Igreja Pessoas. Parabéns para você que está há 1 ano na igreja, há 2 anos, há 4 anos, há 6, há 10, há 30, 50, enfim. Pessoas que estão há 38 anos na igreja, como talvez o irmão Cornélio, né? O presbítero José Cornélio. Pessoas que passaram pela vida da gente, como a irmã Júlia, o irmão Ferreira, pessoas que foram importantíssimas na nossa caminhada. A irmã Júlia e o irmão Ferreira, que tinha uma família gigante, que todos os filhos passaram pela igreja e são referências para a gente. Igreja Filadélfia, um beijo no coração para vocês e meus parabéns. Igreja Filadélfia, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por fazer parte desse corpo, dessa família. A Igreja Filadélfia é uma família. E eu me sinto muito privilegiado por Deus, por fazer parte desse ministério. E quero parabenizar a igreja, os irmãos que compõem a igreja desde a sua fundação até aqui e que estão desempenhando aí um trabalho ao longo desses 38 anos. Que Deus abençoe cada irmão, cada família, os irmãos que estão de alguns anos para cá, os que chegaram esse ano. Temos alguns irmãos que chegaram esse ano e que estão abençoando a igreja
de uma forma tão especial. Que Deus abençoe, você também faz parte da família Filadélfia. Que Deus possa nos dar condições de transmitir esse amor que Ele tem nos dado para outras pessoas. Que a igreja, nos próximos anos, possa colocar em prática aquilo que aprendemos com Deus através das experiências vividas ao longo desses 38 anos. E que possamos impactar o bairro onde nós estamos inseridos. O meu desejo para cada um dos irmãos hoje é que você seja impactado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, e que o amor de Deus, que a graça de Deus, que a paz de Deus esteja com você em todo tempo, em todo momento, em o nome de Jesus. Esse é o meu desejo para a nossa igreja. Amém. Olha, esses 38 anos, eu desejo que a igreja completa cada dia mais anos e anos de vida. E estou muito feliz por esses 38 anos de cristão, de igreja. Nós somos sempre amigos e nós possamos estar sempre no foco na igreja, buscando sempre a palavra de Deus e aprendendo e aplicando, a palavra de Deus. Não ficar guardando só para nós, mas para nós levar a mensagem a outras pessoas que estão sofrendo aí pelo mundo aí fora. Eu louvo ao Senhor, por esse aniversário, que a Igreja Evangélica Congregacional de Filadélfia está cumprindo 38 anos. E eu fico muito feliz, porque a nossa igreja é uma igreja pequena, porém uma igreja unida, E que o Senhor tem abençoado, muitas vidas. Muitas vidas foram alcançadas, através das mensagens, através da palavra, que o Senhor abençoe o pastor Elber, que está pastoreando a nossa igreja, dando bastante saúde, força para ele, para a Zilanda. E eu louvo a Deus pela vida deles, que eles continuem sempre na alegria do Senhor, que é a nossa força. E louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada irmão que tem orado pela minha família, cada irmão que tem orado por aqueles que estão afastados do caminho, mas na certeza de que pela fé o Senhor está fazendo a obra, e nós estamos aguardando nele. E já agradecendo e louvando, porque o nosso Deus não é filho de homem para que minta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por esse aniversário e que venham muitos e muitos anos e que nós jamais percamos o foco, que é evangelizar, levar a palavra para todas as pessoas, toda a criatura. Em nome de Jesus. Amém. Bom, desses 38 anos de Filadélfia, eu estou participando aí de 31 anos. Então, a minha vida inteira eu tenho estado na Filadélfia. E só tenho a agradecer por esses anos todos, só tenho a agradecer a Deus por ter criado mais essa casa de oração, por ter criado esse lugar onde a gente pode se reunir, onde a gente pode aprender da palavra. É um lugar onde eu tenho a minha família, onde eu conquistei amigos e família. É um lugar onde eu tenho muitas memórias. É um lugar onde ali houve salvação de muitos daqueles que eu amo. E eu só tenho a agradecer. Que a nossa igreja ela possa, cada dia, ela crescer e se fortalecer e nunca desanimar. Eu sei que nossa igreja já passou por muitos problemas, passamos aí por muitas perdas, dos meus avós, dos avós de muitos irmãos da igreja.
mas que perdemos para nós, mas que eles ganharam, né? Eles foram para a glória, foram estar do lado do Pai, que mesmo com tantas dificuldades, com essas perdas, que a gente nunca venha perder realmente a essência de estar louvando ao Senhor, de estar cultuando, de estar fazendo o nosso melhor, né? Que a gente nunca venha desanimar. Hoje é dia de festa, só quero louvar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que a nossa igreja ela permaneça aí por mais 38, 38, 38, 38. Que a nossa igreja ela venha se fortalecer e estar firme na rocha, né? Igual a palavra diz, que a nossa igreja esteja firme na rocha, inabalável. E é isso, que a gente continue na obra. Os 38 anos, esse parabéns é para cada um de nós, né? Porque a igreja somos nós, né? E eu tenho que parabenizar todos os irmãos, todos. Eu esqueci de falar de um homem aqui que é especial para mim também, que é o irmão Vicente. O irmão Vicente é um pai para mim, entendeu? Então assim, meus parabéns por existir, né, na igreja e por fazer parte desse corpo. Meus parabéns a toda a igreja, todos os irmãos, né, e poder estar lá, poder fazer parte de tudo isso daí. A festividade é grande no nosso coração, né, porque a gente passou muitas coisas e estamos lá, né, então é motivo de regozijar mesmo, de agradecer muito a Deus, né, e parabenizar mesmo os irmãos, né, a toda a irmandade, desde o mais jovem até o mais idoso. É de aplaudir. Lá na igreja eu gosto dos instrumentos. Eu gosto de dois, violão e guitarra. Por isso eu pulo na presença do Rei. E eu lembro muito do Natal na igreja. Parabéns! A paz, irmão. Estou aqui para parabenizar a Igreja Filadélfia, os 38 anos, e que agora eu faço parte, sou membra, né? Estou chegando agora, e que Deus abençoe todos os membros, do pastoreio Brasilândia, abençoe todos os trabalhos da igreja, e que essa união seja cada vez mais forte, com a bênção do Senhor. Que a paz esteja na igreja. Amém. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para agradecer a Deus pelos 38 anos da nossa igreja. Quero dizer que a nossa igreja é uma igreja de milagres, onde já aconteceram tantos milagres, né? Nós somos testemunhas disso. Deus tem nos abençoado grandemente. Então, assim, eu sou grata a Deus por tudo que eu já vi ali, por tudo que nós já testemunhamos, né? Então, assim, Deus tem me proporcionado estar ali, onde eu tenho amizades maravilhosas, pessoas assim que estão ao meu lado para orar por mim, para interceder por mim, para lutar as minhas lutas, para estender a mão quando eu preciso. Então, assim, eu sou abençoada. Eu tenho uma igreja que realmente me apoia, que me ajuda, que estende a mão, que me levanta quando eu preciso. Então, assim, eu sou grata a Deus pela igreja que eu tenho, tá? Então, Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, por todas as pessoas que já passaram na minha vida, todas as pessoas que estão comigo. Eu quero levar vocês até a eternidade. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Então, eu sou grata por tudo o que eu já tenho vivido com vocês, né? Então, assim, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar dando em abundância, assim, na vida de cada um de vocês, vitórias. É o que eu desejo na vida de cada um de vocês. E que esse ano que venha seja um ano abençoador, com renovos, com bênçãos infinitas.
que Deus possa nos inundar assim, com saúde. E é o que eu desejo na vida de cada um de vocês. Né? Que seja um ano assim diferente. Né? Esse ano foi difícil, mas eu tenho certeza que, como esse, o Senhor vai continuar ao nosso lado, né? Nos dando força para poder vencer todas as batalhas. Vai ser um ano assim, diferente, eu creio, em nome de Jesus. Foi um ano que a gente pôde entender que o Senhor ele está conosco em todo momento. Então, Deus seja louvado por mais um ano de EC Filadélfia. Então, nós somos família, nós somos amigos, nós somos irmãos. Então, eu sou grata a Deus por vocês. Então, feliz aniversário para todos vocês. Vocês são igreja, vocês são o corpo de Deus. Tá? Então, Deus seja louvado por cada um de vocês. Eu amo vocês. Feliz aniversário, 38 anos. Eu quero dar os parabéns à Igreja Filadélfia pelos 38 anos de existência. E não só por isso, não só pelos 38 anos, quero exaltá-la pela sua doutrina, pelos seus ideais. E a Igreja Filadélfia eu a conheci há uns 3 anos aproximadamente, e pude perceber que é uma igreja que não está preocupada com números, com a criação de patrimônio. Ela se preocupa muito com a parte que toda igreja, toda ou qualquer igreja deveria se preocupar, que é a parte espiritual. É a parte espiritual, abrir caminho, abertura de caminho para chegar à casa de Deus. Então eu queria parabenizar a todos os membros a toda a Igreja Filadélfia, a Igreja Filadélfia como um todo, não só o meu templo, o templo ao qual frequento, e louvar a Deus por a existência dela e por eu poder fazer parte dela. Eu não poderia deixar de trazer para vocês também um pouco daquilo que eu tenho vivenciado como história desta casa de oração. Foram quase aproximadamente 8 horas de gravações com vários irmãos. Não deu para gravar com todos porque a gente precisava desse tempo hábil, e o pastor vai continuar gravando este documentário, se Deus assim nos permitir, com mais irmãos, para conhecermos ainda mais a nossa história. Quero já agradecer a todos que participaram, colaboraram, aqueles que enviaram os vídeos pelo celular. Muito obrigado. Se você não enviou, não fique triste não. Aprenda a congratular-se com os seus irmãos também, com a participação dos seus irmãos. Amém? E minha expectativa para vir à IEC Filadélfia, eu tenho na minha memória um tempo de muita tribulação que eu enfrentei ali na Igreja de Santos, momentos muito difíceis, cruciais do ministério, aonde eu me vi até mesmo não pastoreando mais. E Deus me colocou na frente o irmão Wesley, a quem eu tenho muita gratidão, a família do presbítero Wesley, que me fez o convite para estar com vocês. E dali em diante, Deus começou a mudar em minha vida várias questões que eu precisava na minha história. Foi aqui que eu encontrei também um momento para estar casando com a minha esposa, Zilanda. Então a minha história se mistura com a história da Igreja Filadélfia. Eu pude ver aqui grandes coisas acontecerem. E assim Deus preparou um caminho muito bonito nessa trajetória, nosso 2º ano. Estamos entrando, na verdade, no 2º ano, né? Agora em janeiro. E eu sei que o que mais eu desejo para esta casa de oração, não só revendo a história dela, é que de fato ela seja uma igreja que marque a história, que faça a diferença. Porque um dia Deus mudou a minha história. E em todas as vezes que eu precisei da intervenção divina, o Senhor não hesitou de me atender.
Toda a trajetória que estamos traçando até hoje aqui foi permissão do Senhor, foi o Senhor quem preparou esse caminho lindo. E confesso para os irmãos, um caminho muito árduo. Pastorear parece fácil, mas não é. Pastorear exige abnegação, exige renúncia. Acabou agora o nosso culto e eu ainda estou aqui gravando para vocês. Mas eu sei que cada sacrifício, cada tempo que eu deixei de estar fazendo uma outra coisa, Deus estava me recompensando. Eu acredito na lei da semeadura. Nós plantamos e colhemos. E muitas vezes não vemos, não enxergamos o crescimento da igreja para alguns, não vemos o avanço, mas temos crescido sim como igreja, de uma forma diferente do que vocês estão acostumados. Nós estamos crescendo no conhecimento da palavra. Hoje podemos dizer que somos uma igreja que ora. Temos um trabalho missionário junto ao Semear Kids. E vários outros que vão continuar, que vão começar, vão encerrar, vão passar por várias peneiras que o Senhor tem a preparar nas nossas atividades, nos nossos projetos. E é importante trazer à memória desses antigos que passaram aqui, para que a gente comece a escrever o nosso futuro. Eu vejo um futuro de paz, um futuro alegre, um futuro de muito comprometimento nesta casa de oração. E meus amados, meu desejo para esta igreja é que vocês olhem para a cruz, se espelhem na cruz de Cristo, para continuarem dedicados a esta obra. A gente falha porque somos seres humanos. Como seres humanos, tenho muito a aprender como pastor e quero aprender. E às vezes é dolorido, porque para eu aprender, vocês precisam às vezes serem exortados ali no cajado. Isso dói em mim. Eu não sei chamar a atenção de ninguém, mas eu tenho aprendido com essa igreja a ser um pastor mais maduro, um pastor mais consciente, me calar mais, porque falo muito, a ouvir, prestar mais atenção. Vocês têm me ensinado, e que bom que vocês me escolheram, porque eu escolhi vocês, e foi o Senhor quem nos escolheu para sermos a família Filadélfia. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus aqui reunido e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Um forte abraço e até o próximo documentário.